Há momentos na vida em que a alma parece sussurrar algo que a mente ainda não compreende. É como se existisse uma voz silenciosa, vinda do interior, afirmando que a realidade visível não é tudo o que existe. Uma intuição profunda que revela que aquilo que o ser humano assume internamente, cedo ou tarde, começa a se manifestar do lado de fora. Não como mágica, não como acaso, mas como consequência natural de uma lei invisível que governa todos os processos de criação. Há quem caminhe pela vida acreditando que o destino é uma estrada escrita por forças externas, e há quem desperte para a verdade. O destino responde ao que se torna verdade dentro da consciência. A vida não obedece aos desejos momentâneos. Ela responde à identidade que se repete silenciosamente todos os dias. Por isso, tantos permanecem presos aos mesmos ciclos. Não porque faltam oportunidades, mas porque a identidade interna continua a mesma. E também por isso, aqueles que ousam imaginar mais alto, sentir mais fundo e acreditar com mais convicção, acabam abrindo portas que parecem milagres aos olhos comuns. Mas não são milagres, são códigos. Códigos mentais, emocionais e espirituais que moldam a realidade. A mente humana, desde tempos antigos, carrega o poder de criar imagens, crenças e vibrações que se tornam sementes espirituais. E cada semente plantada no subconsciente encontra uma forma de germinar. Muitas pessoas nunca percebem isso e passam a vida sem compreender que elas mesmas estão criando, a cada pensamento, a cada emoção e a cada intenção, as bases invisíveis do que viverão amanhã. Quem imagina com medo, colhe medo. Quem imagina com culpa, colhe culpa. Mas quem imagina com fé, colhe possibilidades. Existe uma força silenciosa que conecta o que se acredita ao que se vivencia. Essa força não depende do mundo externo, depende da frequência interna. E quando a frequência muda, tudo ao redor começa a responder. Ao longo da história, mestres espirituais, filósofos, líderes visionários e estudiosos da mente apontaram para essa mesma direção. A realidade externa é apenas um reflexo da identidade interior. Toda transformação verdadeira começa dentro, no campo invisível da consciência. E a pergunta que se torna inevitável é: o que está sendo alimentado dentro da sua consciência? A maioria não percebe que todos os dias está ensaiando mentalmente uma realidade, mesmo sem querer. Ensaiando preocupações, ensaiando fracassos, ensaiando limitações. E o subconsciente, obediente, apenas segue a repetição. Porque para ele, a repetição é ordem. Para o subconsciente, aquilo que se imagina com emoção é tão real quanto o que se vive fisicamente. É por isso que a mudança interior não acontece apenas quando se deseja algo novo, mas quando se decide assumir uma identidade nova. Existe um momento em que a alma precisa declarar: eu escolho ser algo diferente do que fui até aqui. Quando essa escolha é feita com sinceridade, algo começa a se mover. A mente passa a buscar novas imagens. O coração passa a emitir novos sentimentos. A intuição começa a abrir caminhos que antes estavam invisíveis. A vibração muda e a realidade responde. Tudo no universo opera por alinhamento. E quando a mente, o sentimento e a ação se alinham com uma visão mais elevada, torna-se inevitável que essa visão se manifeste. Mas para criar uma nova identidade, é preciso compreender três pilares fundamentais. O primeiro pilar é a visão interior. Nada floresce na vida sem que primeiro tenha sido cultivado na imaginação. A imaginação é o útero da criação. É nela que tudo começa. Quando alguém fecha os olhos e visualiza uma vida próspera, saudável, abundante e pacífica, o cérebro registra essa visão como possibilidade real. Quando essa visualização é repetida com emoção, ela se torna mais forte que qualquer dúvida. A visão começa a se tornar blueprint, um mapa interno que orienta o comportamento e reorganiza a energia pessoal. E esse simples ato, visualizar com emoção, se torna uma espécie de prece silenciosa, uma declaração vibracional que diz ao universo: é isso que eu escolho experimentar. O segundo pilar é a substituição de paradigmas. Todo ser humano pensa por meio de padrões, e esses padrões, muitas vezes herdados, determinam como ele interpreta a vida.
Quem cresceu ouvindo que o sucesso é difícil, tende a confirmar essa crença. Quem foi condicionado a acreditar que não merece o melhor, tende a rejeitar oportunidades. Esses paradigmas são como programas rodando em segundo plano. Mas todo paradigma pode ser substituído. Quando o indivíduo escolhe conscientemente uma nova crença e começa a repeti-la com emoção, o cérebro inicia um processo de reconstrução interna. Cada nova repetição cria um novo caminho mental, e com o tempo, esse caminho se torna automático. E quando se torna automático, transforma tudo. Porque aquilo que é automático molda escolhas, atitudes e vibração. Por isso, substituir crenças não é apenas um exercício mental, é um renascimento interno. E se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e fique comigo até o final, pois as respostas que você sempre buscou podem estar mais perto do que se imagina. O terceiro pilar é a energia das pessoas ao redor. Todo ser humano absorve e reflete energias. Quando se convive com pessimismo, a fé diminui. Quando se convive com entusiasmo, a visão se expande. Quando se convive com abundância, a mente começa a imitar padrões elevados. A energia das pessoas é contagiosa, tanto para cima quanto para baixo. E quando alguém decide criar uma nova realidade, precisa proteger sua vibração, seletivamente escolhendo as vozes que alimentará sua mente. Caminhar ao lado de quem pensa grande é como acender uma fogueira interna. Caminhar ao lado de quem pensa pequeno é como apagá-la. Por isso, tantos sábios recomendaram, ao longo dos séculos, que se busque companhia de mentes elevadas. Não apenas no mundo físico, mas também nos livros, nos vídeos, nas mensagens que alimentam a consciência dia após dia. Porque a mente se torna aquilo que consome repetidamente. A manifestação verdadeira não vem do desejo desesperado. Vem da identidade assumida. Não é o eu quero, é o eu sou. Quando alguém começa a caminhar como quem já tem, falar como quem já manifesta, agir como quem já vive o que deseja, a vibração se alinha. E quando a vibração se alinha, o universo responde. A realidade externa começa a reorganizar peças, pessoas, circunstâncias e oportunidades que antes não eram visíveis. É como se o caminho que estava oculto se iluminasse. E tudo isso começa com uma decisão simples: assumir internamente a identidade da vida que se deseja viver. A abundância não chega primeiro fora. Ela floresce primeiro dentro. E quando floresce dentro, nada pode impedir que se manifeste no mundo. Cada pensamento é um tijolo. Cada emoção é um cimento. Cada crença é uma parede. Cada intenção é uma janela aberta para o invisível. E cada ato de fé é um chamado para que o universo se mova na direção da criação. O ser humano não é um espectador da própria vida, é o arquiteto da própria realidade. E quando compreende isso, deixa de pedir para que o mundo mude. E começa a mudar por dentro. E a mudança interna sempre, invariavelmente, antecede a transformação externa. A vida responde à vibração dominante. Responde ao que se acredita. Responde ao que se repete. Responde ao que se sente profundamente. Por isso, quem deseja transformar a realidade precisa, antes de tudo, transformar a consciência. Precisa abandonar identidades antigas que já não servem. Precisa assumir com coragem a identidade que está alinhada com a vida que deseja. E essa identidade começa sempre com uma frase poderosa: eu escolho ser. Quando essa frase se torna verdade interior, o mundo exterior inevitavelmente se ajusta. Porque a realidade não é mais forte que a identidade. A identidade é a raiz da criação. E agora, neste exato momento, uma nova identidade está disponível. Uma identidade alinhada com a abundância, com a clareza, com a fé, com o propósito e com a expansão. Uma identidade que dissolve limitações, rompe ciclos antigos e abre caminho para uma vida mais elevada. Tudo começa com o que se decide alimentar daqui para frente. Por isso, declare internamente com intenção verdadeira: eu vibro na frequência da minha nova realidade. E permita que essa frase se torne o ponto de partida de uma nova jornada. Porque quando a consciência muda, tudo muda. E quando você muda, o universo responde. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Desejo de coração que tenha não apenas mas dias maravilhosos em sua jornada.
Se possível, deixe um like, comente ou até mesmo compartilhe este vídeo com um amigo ou amiga que precisa ver isso o quanto antes. Até o próximo vídeo.